Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da série Os Salmos nos Dias Atuais. E eu quero meditar com você no Salmo 32. É um salmo muito importante para a nossa vida espiritual, um salmo que nós temos muita coisa para aprender. Mas antes, quero te convidar a orar para que Deus possa falar aos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, ilumine o nosso entendimento e fale conosco através deste salmo, Pai. Salmo 32. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, esse salmo é um salmo que tradicionalmente é atribuído a Davi e muito possivelmente ele foi escrito depois daquela situação que Davi pecou com Betseba, a morte de Urias, e Davi já estava arrependido do seu pecado. Então o tema principal desse salmo é perdão, arrependimento. E o Davi, quando ele começa a escrever esse salmo, ele está com o coração quebrantado por causa daquilo que ele fez, do pecado que ele cometeu. E é um salmo que mostra que o perdão de Deus vem através do arrependimento e do quebrantamento, que esse perdão é pela graça. Só para vocês terem uma ideia, lá em Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo vai citar os 2 primeiros versículos desse salmo para mostrar que o perdão de Deus vem através de arrependimento. Não é pelas obras, que é o tema ali de Romanos, mas sim pelo arrependimento e pela busca do Deus verdadeiro. O começo desse salmo mostra como um coração quebrantado diante de Deus pode alcançar o perdão de Deus. O perdão de Deus não vem pelas obras, não vem pelas atitudes, não vem por aquilo que você e eu fazemos com o nosso braço, e sim através do arrependimento verdadeiro. Tanto é que no versículo 5, Davi dá nome para o seu próprio pecado. Ele diz, o meu pecado. E é muito importante a gente fazer isso, dar nome para o pecado e chamar o pecado daquilo que ele é, de pecado. Quando você chegar diante de Deus, que você for pedir perdão por aquilo que você cometeu de errado, chega para Deus e fala, Deus, me perdoa, porque eu pequei contra ti quando eu fiz isso. E é isso que Davi faz no começo desse salmo. Ele se derrama diante de Deus, confessa seu pecado e conta para Deus especificamente em que ele falhou. E Deus, como sempre, ouve essa oração de Davi. Esse texto também mostra que Deus ele é capaz de perdoar pecado. E uma vez perdoado esse pecado, Deus não existe mais nada que nos impeça de nos chegar até Deus. Então tenha sempre isso em sua mente, que o nosso Deus é um Deus que perdoa pecado, é um Deus que é capaz de perdoar as nossas falhas. E no seguinte do salmo, do versículo 6 até o versículo 11, Davi vai mostrar a verdadeira adoração ao nosso Deus. E ele começa ali a mostrar a alegria em ser perdoado, a alegria que ele tem em receber no seu coração o perdão de Deus. Por quê? Porque o pecado ele é angustiante. Quando um cristão, um salvo do Senhor Jesus Cristo peca, o pecado ele vai angustiando o coração dele, até que ele não confessa, isso vai deixando ele agoniado, angustiado. E é isso que Davi diz, é isso que ele mostra nesse salmo. O coração angustiado por não poder confessar, porque ele não tinha confessado o seu pecado. Mas quando ele confessa, então ele recebe de Deus uma certa tranquilidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E esse salmo vai dizer isso, que nós não podemos ser como um cavalo ou como uma égua, que precisa de um cabresto ou de uma rédea para poder obedecer. Este salmo diz que nós devemos obedecer por amor à palavra de Deus, por amor àquele que nos criou, por amor àquele que nos formou. Então eu quero ler o salmo com você. Ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em quem o cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu branido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu horror se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, diz eu.
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de ti poder achar, até o transbordar as muitas águas, estas ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me perseveras da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrar-te-ei-vos no Senhor, e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos os que sois retos de coração. Então, nós temos a certeza do perdão em Cristo Jesus quando confessamos nosso pecado com o coração quebrantado. E que você possa lembrar disso todos os dias da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus.